Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 9 de fevereiro, agora na Espanha, 10 horas e 51 minutos no Brasil, 6 e 51 da manhã. Gente, a BTC nesse momento está tentando superar a VWAP mensal. Vocês vejam que aquela linha de tendência de baixa, aquela LTB que representou a nossa mais brutal resistência, que foi testada depois daquele mega pump para 108,353, a gente acabou desenhando uma sequência de topos descendentes, aí furou naquela pernada que levou a BTC para 109,588. E aí essa antiga resistência passou a se comportar como suporte. Aí testamos duas na mega agulhada de 3 de fevereiro, chegou a vazar para baixo o pavio inferior, mas rapidamente o preço da BTC voltou para cima de 94, 95 e agora a gente está ali testamos mais uma vez na última madrugada e agora a gente está testando de baixo para cima essa resistência imposta pela VWAP mensal. Eu, eu, eu reportei aqui nas análises dos dias anteriores a simbiose movimentacional que a Bitcoin ostenta em relação à Nvidia. Vocês viram que depois daquele mega dump imposto pela confusão da DeepSeek, a Nvidia, que se transformou num grande. Porque a Nvidia chegou a valer 4 trilhões, ainda vale mais de 3 trilhões, mas se transformou num grande índice que mede o interesse global por forças computacionais centralizadas. E a BTC se transformou num grande índice global que mede o interesse global por forças computacionais descentralizadas. E há uma clara relação de simbiose entre a NVIDIA e a BTC. Tudo que acontece com a NVIDIA, 2 ou 3 pregões depois, acontece com a BTC, 2 ou 3 dias depois. Não vou falar pregão porque o mundo cripto não para, mas a NVIDIA depende da abertura dos mercados. Então, basicamente há um delay aí de 2 ou 3 candles no diário em relação ao que acontece com a BTC depois. Vocês vejam que aquele mega dump da Nvidia ocasionado pela confusão da DeepSeek acabou afetando a BTC 2 dias depois. Então a BTC deu aquela agulhada inicial, mas e ela até ficou bem resiliente. A BTC, quando a Nasdaq derreteu 4% no evento da Nvidia, a BTC não conseguiu cair nem mais de 3,6, se eu não me engano. A BTC foi agulhar para 91 e pouco na guerra fake tarifária do Donald Trump. Vocês vejam que há um delay aí movimentacional em relação ao que acontece com a Nvidia e que acaba se refletindo no comportamento da BTC. Mas enfim, a Nvidia agora está testando de baixo para cima a mediana do canal de Keltner, rompeu já, tá, conseguiu superar a MM200 que tinha sido rompida para baixo, rompeu de volta para cima da média móvel de 200 períodos. Na minha leitura, a Nvidia só vai parar em 140, podendo até testar esses cumes aqui em 148. A BTC, por sua vez, está tentando se livrar da mediana do canal de Keltner. Se a Nvidia romper a mediana e voar para 138, facilmente a BTC vai buscar aquele topo daquela congestão no diário entre 107 e 109. Gente, está acontecendo uma. Vocês lembram que eu venho reportando que nos ciclos anteriores não houve uma macro flexibilização econômica chinesa, americana, da zona do euro, e agora indiana, conjugadas. Vocês vejam, já vou falar dos fatos, mas vocês vejam que o, o Fed está numa situação, está numa encruzilhada muito complicada, porque o excesso de liquidez no sistema financeiro global e americano, principalmente, está evaporando rapidamente. O, as reservas bancárias norte-americanas atuais estão em 3,2 trilhões de dólares. Isso é mais que o dobro dos 1,4 tri que desencadearam a turbulência do mercado em setembro de 2019, quando os temores de liquidez provocados pela queda das reservas fizeram com que as taxas de recompra noturnas, lá o overnight, que as instituições mantêm com o Fed, dispararam.
É improvável que uma repetição desse mini pânico aconteça, porque foram aprendidas duras lições daquele evento. Mas o fato, gente, é que a liquidez o excesso dessa liquidez está evaporando rapidamente, embora as reservas ainda sejam abundantes, entre aspas, é só o dobro do que era antes daquela crise lá em setembro de 19 ser desencadeada. O fato é que elas estão se aproximando rapidamente de níveis preocupantes na proporção com o PIB. Quando aconteceram as turbulências interbancárias de setembro de 19, as reservas representavam basicamente 7% do PIB. Hoje, a gente está indo para 10% do PIB e evaporando rapidamente. O que que eu quero falar para os senhores? O Arthur Reis, que é um gênio absoluto, um guru do mundo cripto, ele reportou que o Fed teria que abandonar o quantitative tightening, que é isso que ele está fazendo com o enxugamento do balanço patrimonial, o aumento da taxa básica de juros. Agora o Fed pausou a queda na última reunião, mas o Arthur Reis já tinha reportado que o Fed seria forçado a injetar liquidez no sistema como nunca se viu desde a crise do subprime. Segundo, e está acontecendo exatamente como o Arthur Reis prognosticou há mais de 6 meses atrás. O excesso de liquidez no setor bancário está evaporando rapidamente. Apesar do desemprego ter caído, a geração de empregos nos últimos dados tombou o mercado estava esperando 169 mil novos empregos e veio só 143 mil. Então, é muitíssimo provável que o Fed tenha que colocar a maquininha de impressão para rodar muito antes do que o próprio Fed estava pensando. Gente, se isso vai acontecer, talvez até na próxima reunião do Fed eles já cortem a taxa básica de juros, isso vai acontecer, vocês precisam estar preparados para um movimento muito expressivo de alta da BTC. Neste momento, os grandes players de Wall Street têm mais dados que nós, meros mortais. Vocês precisam estar preparados para uma ampla expansão do market cap da BTC, que facilmente vai levar o Bitcoin a algo próximo a 300 mil dólares. Eu sei que tem um monte de ex-BBB e suposto cripto influencer falando bobagem, mas eles não entendem que a principal força motora de expansão do market cap do Bitcoin é o M2, é o Money Measure, que agora vai explodir para patamares inimagináveis. Ainda nos fatos, essa semana tem muita notícia, tem IPC dos Estados Unidos, tem fala do Jeremy Powell na, na Câmara Federal norte-americana. Gente, eu venho reportando, eu falei agora dessa macro flexibilização econômica que o Fed está prestes a impor. Vocês precisam entender o seguinte: eu sei que muitos supostos cripto-influencers eles têm outra visão da, das variáveis que impõem a expansão do market cap da criptografia, mas essas pessoas estão erradas. Eu volto a insistir com os senhores. Vocês precisam entender que a principal força motora de expansão do market cap da BTC e do mundo cripto é a expansão do Money Measure, é a impressão desenfreada de riqueza por estados soberanos. A BTC não vai dar, não vai mandar e-mail para os senhores, olha, agora eu vou me expandir. Vai ser uma paulada só. Não haverá um ponto seguro de embarque. Vocês precisam estar preparados para um pump espasmódico. E um grande rumor aqui na plataforma X, no sentido de que a Pump Fan deve lançar o seu próprio token. Os possíveis casos de uso seria a participação na receita, que é brutal. A Pump Fan já arrecada mais do que muita bet de alta octanagem. Somente detentores de tokens poderiam fazer uso da plataforma. Os airdrops na plataforma só poderiam ser, ou seja, a participação porque a Pump Fan é uma fábrica ininterrupta de meme coins. E a participação nos airdrops dessas meme coins criadas seriam proporcionais à parcela de token nativo da rede. Tem um monte de rumor, eu estou acompanhando isso. Com certeza,
se eles lançarem um token nativo da PumpFan, com certeza vai entrar ali para o top 10, talvez para o top 15. A PumpFan é uma plataforma multibilionária. E o CEO da Tether, o Paulo Ardoino, disse que a computação quântica trará de volta bitcoins perdidos da circulação até os bitcoins de Satoshi Nakamoto. Ele disse que não há com o que se preocupar, nos próximos 20 anos não há qualquer capacidade dessa tecnologia evoluir a ponto de quebrar uma private key de BTC, mas ele reportou que em 25 ou 30 anos a força computacional quântica vai avançar para essas BTCs inativas, de gente que perdeu a private key, do Satoshi Nakamoto, que pode estar vivo ou estar morto, ou pode ser uma instituição. Ele explicou que todas as carteiras ativas pertencentes aos bitcoins, pertencentes a pessoas vivas que possuem seus bitcoins em carteiras ativas, deverão ser migrados para novos public addresses resistentes à força computacional quântica. Então, eu, por exemplo, tenho minhas BTCs num Ledger. Então eu vou migrar para um novo public address, pode ser um SegWit 4, SegWit 5, não importa qual será o novo public address, mas com certeza vai ostentar um código alfanumérico de private key bem maior do que o atual para ficar imune à força computacional quântica. Tudo bem, as blockchains de terceira e quarta gerações, Polkadot, Kusama, a própria Solana já são imunes à força computacional quântica. Agora, as blockchains de primeira e segunda gerações, ETH, BTC, elas vão impor uma migração para novos public addresses. Pode ser que a força computacional quântica avance de uma maneira mais brutal, mais rápida, e imponha essa migração alguns anos antes, mas não há com o que se preocupar. A gente está tratando aqui das bitcoins abandonadas, porque o dono morreu, não deixou a private key para os filhos, ou porque ou as bitcoins do Satoshi Nakamoto estão lá em torno de 1 milhão de BTCs, que poderiam ser acessadas com um ataque de força bruta quântico. Gente, não há com o que se preocupar. Provavelmente a rede vai fazer uma espécie de fork lá na frente, basicamente encapsulando essas BTCs que não serão aceitas por DeFis, não serão aceitas por exchanges centralizadas. Enfim, é muito fácil resolver isso, não tem com o que se preocupar. Muita gente está preocupado com isso, achando que vai ser o fim do Bitcoin. A Bitcoin já passou por coisa muito pior. O SegWit 2, que cujos devs foram acusados de advogar contra a descentralização, tá aí. Eu, por exemplo, eu tenho as minhas BTCs no meu Ledger no SegWit 2. Porque o bloco é confirmado muito mais rapidamente, o tamanho do bloco em mega é maior. Mas tem gente que mantém as suas bitcoins lá naqueles endereços que não começam com 3, né? Os endereços que começam com 3 são do SegWit 2. Mas tem gente que mantém lá naqueles endereços jurássicos da primeira fase do Bitcoin. Eu acho que esses blocos são muito demorados, mas aí vai de cada um. E na seara geopolítica, eu já falei do Fed, que está numa encruzilhada. O excesso de liquidez do sistema financeiro americano e global está evaporando rapidamente, por isso que vocês precisam ficar ligados. E o governo de Hong Kong agora vai aceitar BTC e ETH como prova de ativos e prova de patrimônio para pedidos de imigração. É o novo normal e os militares israelenses agora estão partindo para cima da Cisjordânia, que é uma outra área ocupada por palestinos mais ao centro do território israeli. Enfim, vamos ver como toda essa confusão vai se desdobrar. Gente, a BTC segue acumulando aqui no diário. Vocês vejam que a nuvem representou um poderosíssimo suporte. Facilmente, eu não me assustaria, mas facilmente a BTC poderia avançar para 108, talvez 109 nas próximas horas. Daqui a pouco eu volto com orders Total 3, BNB, que já está se aproximando de 600, que chegou a bater 640 na madrugada, Atom, que está subindo mais de 4, chegou a estar subindo mais de 4%, agora está 3,68%, XTZ, AVAX, TRX, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.